Você já parou para pensar que toda matéria na natureza é eletricamente neutra? Pelo menos no planeta Terra podemos afirmar isso. Talvez tenha sido essa observação que levou Dalton, em 1803, a propor o átomo como uma esfera rígida e indivisível. Por outro lado, muitas substâncias conduzem a eletricidade, e alguns experimentos realizados no século XIX foram fundamentais para descrever a natureza elétrica da matéria. Sendo assim, nesse trabalho abordaremos o experimento da ampola de Crookes, também falaremos um pouco sobre o modelo do átomo de Bohr e o princípio da incerteza de Heisenberg. William Crookes nasceu em Londres. No dia 17 de junho de 1832, afirmou-se como químico e físico. Frequentou o Royal College em Londres, trabalhando na área de espectroscopia. Espectroscopia é um método físico de determinação da estrutura molecular de um composto. Em 1861, descobriu um elemento que tinha uma linha de emissão verde brilhante no seu espectro, ao qual deu o nome de talho, que é o elemento químico de número atômico 81. Também identificou a primeira amostra conhecida de hélio. Em 1895, foi o inventor do radiômetro de Crookes e desenvolveu os tubos de Crookes, investigando os raios canal, como demonstra o vídeo a seguir. Conforme o vídeo demonstrado, suas pesquisas sobre a passagem de descargas elétricas através de gases rarefeitos foram de grande importância. Descobriu que à medida em que se aumentava a atenuação do gás, o espaço escuro em torno do eletrodo negativo aumentava, enquanto raios, hoje conhecidos como raios catódicos, procediam do elétrodo. Ele investigou as propriedades dos raios, mostrando que eles se propagam em linhas retas, causam fosforescência nos objetos sobre os quais são aplicados e produzindo grande quantidade de calor no impacto. Acreditou ter descoberto um quarto estado da matéria, que ele denominou de matéria radiante. No entanto, as suas ideias teóricas sobre a natureza da matéria radiante foram provadas incorretas. Ele acreditava que os raios consistiam em feixes de partículas de magnitude molecular ordinária. Apesar disso, o trabalho experimental de Crookes nesta área foi a base da descoberta que mudaram toda a concepção da química e da física. Niels Bohr foi um físico dinamarquês. Suas pesquisas foram fundamentais para a compreensão da estrutura dos átomos e da física quântica. Foi professor de física na Universidade de Copenhague e em 1916 foi nomeado diretor do Instituto de Física Teórica. Ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1922 por seu trabalho sobre a estrutura do átomo. Bohr ampliou a teoria de Rutherford, que afirmava que o átomo era formado por um núcleo de carga positiva com elétrons de carga negativa em órbita e em torno dele mesmo. Bohr afirmou que os elétrons viajavam apenas em órbitas sucessivamente maiores e que as órbitas exteriores poderiam conter mais elétrons do que as interiores. A partir dessa descrição, é fácil deixar-se induzir por uma concepção de um modelo planetário para o átomo, com elétrons orbitando ao seu redor do núcleo Sol. Porém, a aberração mais séria desse modelo é a perda de energia dos elétrons por radiação. Uma partícula carregada eletricamente e acelerada emite radiações eletromagnéticas, que têm energia. Fosse assim, ao orbitar em torno de um núcleo atômico, o elétron deveria gradativamente emitir radiações e cada vez mais aproximar-se do núcleo. Em uma órbita espiral, até mesmo chocar-se com ele. Até finalmente chocar-se com ele. Um cálculo rápido mostra que isso deveria ocorrer quase que instantaneamente. Bohr chegou então à conclusão que a única maneira do elétron não se grudar, entre aspas, com o núcleo
é se de alguma forma ele parasse de receber energia. Afinal, a energia está associada à distância elétron-núcleo. Se por algum motivo os elétrons só pudessem ter energias específicas, ele também só poderia ter raios de órbitas específicos, ou seja, um raio associado a cada uma das energias permitidas. E com isso ele poderia se manter em órbita. E com isso ele lança o conceito de órbitas quantizadas. Esse conceito significa que o elétron só pode assumir órbitas com energias específicas, e por isso ele só pode estar em distâncias específicas do átomo. De acordo com Heisenberg, a teoria de Bohr falha porque as ideias fundamentais em que se baseia, órbitas estacionárias, validez das leis clássicas do movimento, não podem ser postas à prova sem cair em graves contradições. E seguindo essa linha de raciocínio, entramos no princípio da incerteza. De posse da mecânica do átomo, podia-se pensar em, utilizando a teoria, deduzir a trajetória descrita por um elétron. Para a surpresa da comunidade científica, a resposta da mecânica quântica foi de que era impossível calcular essa trajetória pela razão de que não existe a trajetória. A proibição dessa existência é expressa através do famoso princípio da incerteza, descoberto por Heisenberg em 1927, que afirma a impossibilidade de se determinar simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula com precisão arbitrariamente grande. O modelo de Bohr diz que o átomo tem elementos que ocupam níveis de energia discretos e definidos. Já o princípio da incerteza diz que ao definir a velocidade de um corpo, perdemos a noção de sua posição. Assim, não seria possível definir um nível de energia sem perder a informação da posição do elétron. Então, não existe uma contrariedade entre o modelo de Bohr e o princípio da incerteza de Heisenberg. Esse princípio diz apenas que não é possível medir as variáveis atômicas sem perder a precisão em algum aspecto, o que impede a prova da validade do modelo de Bohr em termos científicos. O ponto principal está na afirmação de que o átomo não pode ser localizado, apenas inferido. Isso é o que a incerteza de Heisenberg afirma, o que é contrário do que Bohr demonstra.